Fala, nação cruzeirense, começando o nosso vídeo dessa quarta-feira para trazer as notícias do Cruzeiro, tudo que aconteceu hoje. A gente sabe que foi um dia muito movimentado, principalmente com essa notícia aí do Ivan Angulo, atacante que retornou para o Palmeiras, né? E a gente vai trazer os detalhes dessa negociação ali polêmica agora para vocês. Antes, pedir para você se inscrever aqui no canal, é só clicar no íconezinho vermelho aqui embaixo aqui, ó, de se inscrever. Deixar o gostei no vídeo, que isso ajuda muito para o nosso conteúdo ser divulgado ainda mais, né, para outros cruzeirenses. E participar também nos comentários, interagindo com a gente aí, dizendo o que você achou dessa saída do Angulo aí, atacante que retorna para o Palmeiras, e a gente vai trazer todas as informações agora para vocês. E aí, como a gente já disse na introdução do vídeo, a gente teve essa negociação do Angulo aí em março, né? O Cruzeiro conseguiu a contratação dele por empréstimo até o fim do ano, né? E aí o Angulo, que não vinha sendo aproveitado na equipe do Palmeiras, viu no Cruzeiro ali a oportunidade de ganhar oportunidades, minutos jogados, né? E o Palmeiras também viu uma boa oportunidade, talvez, do jogador adquirir uma experiência, que ele ainda é muito novo, né? E emprestou ele para o Cruzeiro aí. O Cruzeiro bancava 1/3 do salário do jogador. Então a gente ficou aí durante a pandemia, nesses 4 meses que ele ficou aqui no Cruzeiro, bancando o salário do jogador. E agora que faltando o quê? O campeonato vai começar para o Cruzeiro aí no final de semana, menos de 4 dias ali para começar o Campeonato Mineiro, retornar ao Campeonato Mineiro. O Palmeiras simplesmente entrou em contato com o Cruzeiro e pediu o retorno do atacante. Ou seja, o Cruzeiro durante esse período bancou o salário do jogador ali, parte do salário do jogador, e agora o Palmeiras pediu o retorno. E aí esse retorno que o Palmeiras pediu aí, solicitou, estava no contrato, era permitido. Infelizmente o Cruzeiro fez esse contrato dando essa brecha para o Palmeiras pedir o retorno do jogador a qualquer momento, né? E aí o Palmeiras teve alguns problemas também que culminaram aí nesse pedido de retorno do Angulo, que inicialmente não estava nos planos do Vanderlei Luxemburgo, né? E agora, obviamente, ele deve ser aproveitado ali, mesmo que como reserva, mas deve ficar como opção para o treinador palmeirense. A gente sabe que o Gabriel Veron, uma das grandes promessas do Palmeiras, um dos grandes investimentos do Palmeiras nessa temporada, é da base, sofreu uma lesão, então aí o Palmeiras perdeu uma opção ali na beirada de campo, que é a posição do Angulo. O Palmeiras também, que tinha o Dudu, negociou o atacante por empréstimo ao futebol do Catar, e aí perdeu mais uma opção. E aí o Palmeiras tem o Rony, né? O Rony que veio do Atlético Paranaense para o Palmeiras, que também era uma opção ali para a beirada de campo, tá tendo esse problema na FIFA aí, pode ser que fique punido, conseguiu um efeito suspensivo, e por conta disso o Palmeiras pediu o retorno do Ivan aí para, se tiver algum outro problema, já tem à disposição o Angulo, que pode jogar ali na beirada de campo. Então a gente que conseguiu ali nesses últimos meses criar esperança, vendo o treinamento do jogador, o Enderson Moreira trabalhando com ele, infelizmente a gente da noite pro dia ali, da noite pro dia não, né, da tarde ali, da manhã pra tarde a gente perdeu o jogador, um jogador que estava demonstrando ali um bom futebol, certamente ia ser titular dessa equipe do Cruzeiro, primeiramente ali nos primeiros jogos, certamente ia ser titular dessa equipe do Cruzeiro, e agora a gente fica com o Stênio, né, um garoto da base aí que possivelmente deve ser o titular no final de semana, aí a gente vai ver como que o Enderson Moreira vai montar essa equipe. A gente falou aqui da negociação do Angulo, que o Cruzeiro bancou o salário, e ainda teve uma comissão que o Cruzeiro pagou ao empresário do jogador de 100 mil reais por ele ter vindo ao Cruzeiro. Então o Cruzeiro gastou esses 100 mil reais também em vão, já que o jogador só treinou pelo Cruzeiro, né? Ele chegou assim que o Campeonato Mineiro foi paralisado, não atuou, treinou esse período todo e agora retorna para o Palmeiras. E aí, já mudando o disco aqui um pouco, o Fred, que tem uma causa no Cruzeiro aí, uma causa contra o Cruzeiro na Justiça que ultrapassa o valor de 70 milhões de reais, mais uma vez acionou o Cruzeiro, né, dessa vez na Justiça normal, né, e aí é uma causa mais cobrando os direitos de imagem. A empresa que era responsável pelos esses direitos de imagem do Cruzeiro com o Fred acionou o Cruzeiro na Justiça, cobrando aí cerca de 3,3 milhões de reais referente aos direitos de imagem, né? E aí a Justiça permite parcelamento em 6 vezes essa dívida, e o Cruzeiro teria que dar 30% de sinal aí depois dos 15 dias após a comunicação da Justiça. O Cruzeiro ainda pode recorrer dessa decisão e, obviamente, vai tentar anular essa decisão, mesmo que seja temporariamente, para tentar renegociar essa situação do Fred, que está cada vez pior, né? Uns contratos ali assustadores que o Cruzeiro obviamente vai ter que bancar, mas o Cruzeiro tenta dar uma amenizada nesse comecinho de Campeonato Brasileiro ali para dar uma segurada e parcelar isso no maior número de vezes possível e começar a pagar o mais longe possível, né? Tipo, o Cruzeiro está tentando fazer essas negociações para começar a pagar no ano de 2021, mas certamente essa do Fred o Cruzeiro já vai ter que começar a pagar logo. A gente teve também a audiência do Robinho, né? O Robinho com o Cruzeiro aí não entraram em um acordo para essa rescisão,
mas os dois ali aceitaram ali, disseram para a justiça que vão tentar ali nos bastidores um acordo para que não seja preciso da nova audiência. De qualquer forma, a nova audiência já está marcada para o dia 31 de julho e o Robinho tenta ali se acertar com o Cruzeiro nessa rescisão. O jogador tem salários atrasados, também tem as pendências contratuais, FGTS, férias, 13º, e o Robinho tem essa rescisão porque ele ainda tinha contrato com o Cruzeiro e certamente ele vai querer ganhar parte disso, já que foi a opção do Cruzeiro rescindir o seu contrato com ele. O Edilson entrou num acordo com o Cruzeiro ali, já se acertou, mas o Robinho ainda está nessa pendência. A gente espera que se resolva o mais rápido possível, né, para o Cruzeiro ter o menor número de ação aí possível na justiça. O Cruzeiro tentando acertar isso tudo para ficar ali com menos riscos de ser punido pela FIFA, de registrar jogadores. A gente sabe que o Cruzeiro tem esses riscos aí se não pagar essas causas. E na situação do Robinho ali, do Fred, como é ação trabalhista, o Cruzeiro pode até ter bloqueio de bens, né, na ação do Fred ali. Se o Cruzeiro não quitar essa dívida ali no prazo que for determinado pela justiça, o Cruzeiro pode ter ali a avaliação de bens e o Fred pode conseguir isso na justiça contra o Cruzeiro. A gente teve também a situação da Série B, né? A CBF divulgou aí a tabela detalhada das 8 primeiras rodadas e o Cruzeiro vai fazer sua estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto no dia 8 de agosto. O jogo vai acontecer às 19 horas, então o Cruzeiro jogando ali em um horário até bom, né? Porque a gente sabe que na Série B provavelmente vai ter jogo terça-feira, sexta-feira, vão ser horários ali pouco agradáveis, né? Mas a gente sabe que a gente vai ter que conviver com isso até o final da competição e torcer para o Cruzeiro conseguir o acesso aí para no ano que vem a gente estar de volta na Série A do Campeonato Brasileiro e não ter mais que conviver com essas situações. Esse jogo possivelmente vai acontecer no Mineirão, né? O Cruzeiro está conseguindo um acordo com o Mineirão ali e provavelmente vai mandar todos os jogos da temporada por lá mais uma vez. Hoje a gente teve também um anúncio do Giovani, o lateral esquerdo de 31 anos, acertou a sua vinda para o Cruzeiro até o fim de 2021. Ele vem sem custos, já que teve seu contrato encerrado com o Bahia. A gente gravou um vídeo aqui falando do Giovani, se você clicar aqui em cima você vai assistir o vídeo, tem participação do Matheus Barbaço que fala sobre o Bahia e participou com a gente aí falando um pouquinho dessa trajetória do Giovani lá no Bahia. E a gente também comentou ali os números dele nas temporadas passadas aí, o que a gente pode esperar do Giovani, que é um jogador que não é muito técnico, é mais físico, né, mais força física, mas que talvez consiga ali para um nível de Série B atender o que a gente precisa nesse momento. Então a gente fica na torcida para que o Giovani dê certo, a gente fica chateado pela situação do Ivan Angulo, infelizmente aconteceu, são coisas que aconteceram nas gestões passadas aí, infelizmente a gente teve recentemente no Conselho Gestor o Ocimar Bulicenho trabalhando no departamento de futebol, um cara que parecia não ser tão competente assim, e ele participou desse contrato do Angulo que deixou aberto ali essa cláusula que o Palmeiras podia pedir o retorno a qualquer momento, assim como foi com o Grêmio pedindo o retorno do Jonathan Robert. Infelizmente isso aconteceu, a gente perde um jogador já às vésperas de jogo, né? O Cruzeiro estava se preparando ali, contando com o Angulo, infelizmente a gente não vai poder contar com ele mais para o restante da temporada. É um caso curioso no Cruzeiro, que veio para o Cruzeiro, treinou 4 meses e infelizmente não vestiu a camisa do Cruzeiro, não jogou. A gente não pôde nem ver ele atuando com a camisa do Cruzeiro, né? Então a gente segue acompanhando as notícias do Cruzeiro. Deixar aqui um detalhe importante para você que acompanha a gente diariamente aqui. A partir de agora, com o futebol voltando, a gente sempre vai ter uma live aqui no YouTube depois das partidas do Cruzeiro. Então assim que acabar o jogo do Cruzeiro, você entra aqui no Diário Celeste que vai ter live do torcedor cruzeirense. Para o torcedor cruzeirense, a gente fazendo a nossa análise aí de pós-jogo. Então já ativa a notificação também, se inscreva no canal aí, deixa o gostei no vídeo e lembrando mais uma vez, partida do Cruzeiro, depois da partida, live aqui no Diário Celeste, todos os jogos do Cruzeiro a gente vai tentar fazer essa live, então participa com a gente, se inscreva no canal, deixa o gostei e até a próxima.